bem, olha, já estamos prontos aqui para conversar mais um Reitor Talks, né? E hoje a gente está tendo a grande alegria, né, a grande satisfação de receber para conversar conosco essa grande personalidade, esse grande artista, não é? Essa pessoa fabulosa que tem toda uma jornada fantástica, né, de histórias, de construções, de realizações, de superações, né, mas também de muita alegria. Aí eu estou recebendo aqui o Tony Gordon, que gentilmente me atendeu o nosso convite, veio aqui na Zumbi para conversar com cada um de vocês. Tony, seja muito bem-vindo, essa casa é sua, hein? Queria sua mão. Que honra. Poxa vida. Professor. Não, nós estamos honrados, estamos felizes, estamos Chamado aqui. Por professor, porque eu acho que essa admiração, eu acredito muito na coisa do universo, né? E essa admiração enorme que eu tenho pelo professor nosso é o que faz a gente estar aqui juntos hoje. E nós também. Eu descarto a musicalidade, eu descarto tudo o que aconteceu, mas eu acho que só pelo fato pela admiração que eu tenho por você, eu acho que a gente está aqui hoje, professor. Maravilha, mas a recíproca é mais do que verdadeira. Todos nós também somos seus fãs. E posso até acrescentar que muito do que fazemos aqui, em grande medida, é uma extensão do que você faz por aí, entendeu? Poxa, que não tenho dúvida, construir essas pontes, cimentar esse caminho e plantar essa árvore frondosa da trajetória negra, né? Como é que aconteceu a música na sua vida, Tony? Eu acho que assim, desde pequenininho, tinha uma frase em todos os releases e tudo mais que eu fui embalado ao som de Summertime e tudo mais, né? Não é pra qualquer um não, hein? Mas eu acho que no fato que marcou realmente o fato da minha mãe olhar no olho e dizer, cara, ou você acorda feliz, por pior que tenha sido o seu dia, ou as coisas vão ficar mais difíceis, né? Então essa coisa de encarar todas as dificuldades com muita alegria, com muita paz, entendeu? Eu acho que isso que... E quando que ela disse isso daí pra você? Que tempo? Quanto tempo você tinha? Eu não consigo marcar data porque eu cresci assim. Tá. Né? Eu cresci com a minha mãe nos momentos de dificuldades, andando comigo na calçada, como se eu fosse um robozinho, sabe? Aquele que você põe pilha e canta aí, entendeu? E ela me apresentando para as vizinhas e cantando carinhoso, né? Essa é uma grande recordação. Mas não foi fácil. Não, imagino. Fácil, até porque não é natural e não é normal, né? Muito cedinho as mães e os pais já detectar esses talentos, essas vocacionalidades, né? Como é que essa mãe descobriu? Você já nasceu chorando de uma forma muito particular? O que é? Será que seu choro já foi especial? Não, eu acho que a minha família é toda de cantor. Poxa vida. Né? Meu pai, Dave Gordon, minha mãe, irmã de Dolores Duran, Denise Duran, ela parou de cantar para cuidar da gente. Olha que legal. Eu falo para ela, eu não tenho perdão para isso, eu não perdoo. Que coisa. Porque você deixar de fazer uma coisa tão importante que é o canto, né? Aquele cara que nasce com um dom e tem que levar aquilo adiante pro resto da vida dele. Eu acho que é uma responsabilidade muito grande. E ela parou de cantar. Todos os cantores, eu, meu pai, minha mãe, minha irmã, meus filhos, meu padrinho de batismo. Então sabe, não tinha como ser diferente. Então você fala, não tinha uma informação maior na minha vida, a não ser a coisa da arte. Então foi mesmo, você que foi um afortunado, já nasceu dentro de um universo musical. Mas eu não tirei proveito disso na minha infância, não. Porque eu comecei a cantar com 20 e poucos anos. Nossa. E assim, sob ameaça. Assim, ou canta ou você está deserdado. Ela enxergava esse cantor, que eu não enxergava na época. E ela falava, cara, ou você canta ou eu te mato. Simples assim. Foi simples assim. E você, logicamente, inteligentemente, decidiu cantar. E o legal foi assim, o que me deu muita segurança foi que assim, as coisas que eu faço hoje cantando, elas são exatamente como quando, no primeiro dia que eu me apresentei. Né? Engraçado, não tem uma coisa de evolução, não. A coisa gira em torno tanto assim de sentimento, de você fazer aquela coisa por amor, que eu não sei o que vai acontecer comigo no palco. Eu vou simplesmente cantar, vou fazer o meu melhor
E é isso, não tem um estudo, não tem uma... Porque cada lugar... É tanta coisa. Eu cresci num ambiente musical, quando eu comecei a cantar, eram casas noturnas em que você frequentava e que eram vários músicos. Então você todo dia saía de casa para fazer 5 shows, porque se você tinha 5 casas noturnas para se apresentar, você passava por todo tipo de experiência. Não tinha, quer dizer, ao final você se transformava num cantor completo. Exato, você tinha que se adaptar. Ou eclético, pelo menos, né? A coisa que eu defendi muito era a coisa do cantar em inglês, que essa é uma influência muito grande do meu pai. Né? E do cantar em inglês. Mas, cara, imagina você cantar cada dia com um pianista diferente. Isso fez diferença? Cantar em inglês na sua época, no seu início? Então, eu defendi muito essa coisa, porque que herança maravilhosa é essa? A gente poder falar de herança. Que coisa maravilhosa. Coisa que não é grana, não é nada disso. Eu tenho como herança o canto dos meus pais. Sim. E aí eu acordo todos os dias sabendo que eu tenho que ir ali e moldar para que o que me deixaram seja mais incrível o meu dia. Isso é uma coisa absurdamente assim. O meu filho entendeu isso. Meu filho canta hoje. Ele entrou na faculdade e falou: não, pai, eu não quero estudar, eu não quero fazer faculdade, eu quero tocar. Que legal. Então, até porque você conseguiu acoplar o canto e a instrumentalidade também na sua obra? Por exemplo, eu sou um cantor que, se o cara pede alguma coisa esquisita, eu já falo... Opa, pode parar. Mas nunca sentei num instrumento para me acompanhar ao vivo. Tanto que agora é uma exigência do meu filho, que a gente está lançando um disco autoral, e ele falou: uma exigência minha é que você faça 1 ou 2 músicas tocando piano. Ok, vamos lá. É uma nova aventura. Mas eu tinha essa coisa de sempre ter que levar adiante essa responsabilidade dessa herança, sabe? Desse carinho, dessa coisa de universo, né? Porque, poxa, eu estava indo fazer o meu primeiro show na vida, debaixo de chuveiro, minha mãe escrevendo Moon River. Por quê? Essa coisa da música americana. Porque eu conhecia as músicas. Talvez eu não soubesse a letra direito, mas eu conhecia as músicas. Então eu me senti seguro nesse sentido de falar: poxa, eu cresci ouvindo isso, vou fazer isso porque, poxa, minha mãe está escrevendo a letra de Moon River. Lendo a letra, a melodia eu ouvi a vida inteira. Foi tudo muito natural na minha vida. Né? Ouvir Moon River, como tantas outras músicas, Dolores Duran, como Jair Rodrigues, como tantas outras coisas. Mas com isso eu me identificava, porque... eu tinha muita coisa do meu pai. Seu pai teve uma importância decisiva na sua carreira, na sua trajetória? Todas as vezes que eu abro minha boca, professor, eu incorporo um Dave. Por quê? O que o seu pai fez assim de extraordinário? Ele cantou. E você ouviu ele cantar? Ele cantou. Eu tive problemas seríssimos na minha vida toda, porque a minha postura era muito semelhante à do meu pai. Que interessante. E, musicalmente falando, assim, é idêntico. O meu My Way é idêntico ao do meu pai, entendeu? Então agora eu estou até com uma... É engraçado, porque a gente está gravando disco autoral, quer dizer, coisas que ninguém nunca fez. Mas aí vem o meu filho e fala: pai, eu produzi seu disco, tá aqui essas composições, algumas são até pro vovô, e aí você fala: pô, o cara voltou de novo, entendeu? Aí você fala, ao invés de você só interpretar o Dave Gordon, você canta pro Dave Gordon, né, cara? Bom, então não tinha jeito. Com um pai fantástico desse, uma mãe fabulosa, não tinha como ser Tony Gordon. Minha mãe é de uma musicalidade assim incrível. Esses dias a gente estava ensaiando, meu filho de 17 anos só tocando piano clássico, e a gente ensaiando. Aí eu estava vendo minha mãe cantando na sala uma peçazinha. Eu falei: gente do céu, minha mãe com 86 anos de idade desce, vai para academia. Eu falei: meu Deus do céu, isso é uma coisa de dom mesmo, não tem... de chorar mesmo. Não tem explicação, não tem explicação. É inexplicável, meu filho tocando as peças de música clássica
em qualquer tom, sabe? E você fala, isso só nasce, assim, não tem como estudar isso, né? É uma coisa absurda. Bom, então você sorveu, você bebeu, você emergiu para dentro da música toda a sua vida. E você conseguiu pensar o mundo fora da música? Nessa trajetória até aqui, tem alguma coisa de fora do mundo que não a música, que te tocou, que te chacoalhou, que te convocou? Você quis ser motorista, você quis ser um piloto de avião, de Fórmula 1? Teve outra coisa fora da música? Engraçado, eu só me acertei com a música. Que interessante. Então tinha que ser. Desde que eu nasci, tantas coisas aconteceram na minha vida. Na infância, cresci num bairro de brancos, né? Então, assim, eu admito, eu nunca fui chamado para uma festinha de aniversário dos amigos da escola. Nunca. Por quê? Que você acha? Então, eu nunca fui chamado. A vida toda. Nem para cantar? Nem para ir lá cantar o Mount River? Nada? Naquela época não sabiam que eu cantava. Eu só era talvez o filho do cantor negro do bairro, David Gordon, que era um gringo, entendeu? Então, assim, eu nunca fui chamado. Então, mas eu só percebi que eu nunca fui chamado. Olha, minha mãe, como era, meus pais foram muito maravilhosos comigo nesse sentido. Porque eu só percebi que eu nunca fui chamado, e também isso não me fez falta nenhuma, quando eu era adolescente. Fala, caramba. Agora que eu me dei conta, né? As pessoas vão uma nas casas das outras e cantam parabéns. Eu não me lembro, sabe? Tinha uma minoria? Tinha. O vizinho, talvez o vizinho de porta, que eram mais próximos, e aí tinha um aniversário e a gente ia realmente, mas era um bairro de brancos em que eu nunca fui num aniversário de um colega da escola, da sala de aula. Que coisa terrível, que coisa. Então, e eles vieram no seu aniversário? Então, quando eu saí do programa, que veio o lance da fama, aí eu recebi uma mensagem de um monte de gente. Dá para ir no seu aniversário, hein? Eu não sabia nem quem era. É louco isso, né? Pois é. Mas a gente é sempre amoroso e tá tudo certo, mas isso aconteceu. É um fato. Quer dizer, não exclui ninguém. Não é. Todos estão... Meus amigos eram... Eu tive poucos amigos negros. Passei por uma dificuldade danada na infância, que mais uma vez entra essa coisa do você ter pai e mãe, porque eu acho que se não fosse a minha família, as coisas teriam sido diferentes, sabe? Você vai para um baile e por causa de um tênis você perde um amigo, o seu melhor amigo, né? Na época, que se chamava Antônio. Isso para mim foi assim, com 14, 15 anos de idade, mexe com o emocional de qualquer ser humano. Aliás, você falou um negócio muito importante para dentro dessa nossa conversa. Você está dizendo que, então, em algum tempo, os amigos iam no baile, tinha que pôr o tênis, preparar para sair. Naquele tempo também, já tinha que ter esses cuidados. Olha, filho negro, não use determinado tênis, não ponha o cabelo de determinado lado, não passe por qualquer parte da rua. É exatamente isso. Era igualzinho, não mudou nada? Não mudou nada. E essas coisas, porque a minha mãe pouco falou de racismo dentro da minha casa. Dentro de casa. Isso foi bom ou foi ruim? Porque minha mãe é branca, meu pai é negro, minha mãe é branca. Isso foi bom, mas as coisas que eu realmente tive que aprender, talvez a minha irmã, por ser mais, não digo velha, mas com mais experiência, ela me informou muito a respeito disso, a coisa do racismo, a coisa, cara, não bate de frente, sabe, com polícia, com uma série de coisas. E até os meus 30 anos de idade, era todo dia uma batida, sabe? Fala, mão na cabeça e é isso, tá tudo certo, a gente sabe. Tinha que sair de casa com uma receitinha, não faz isso, não faz aquilo. E em um certo tempo da minha vida, eu vivia bem financeiramente falando, então eu também tinha carro legal, então talvez eu tenha vivido numa época em que, poxa, era mais difícil ainda um cara preto com um carro bacana, e aí era complicado, entendeu? E engraçado, como eu tive esse lance do programa, que foi uma coisa muito repentina, a gente vê a mudança de postura de toda uma sociedade
repentina, de uma hora para outra. Você se torna famoso e as coisas... tudo começa... Então, depois do The Voice Brasil, o Tony Gordon é o mesmo ou é outro? Não, eu sou o mesmo. Mas e as circunstâncias? Mas se transformaram? O americano fala. Eu talvez tenha... Eu tive que ir para um programa de televisão, sair de um programa de televisão com a segunda maior audiência do dia. Olha, veja bem, doutor. Professor, eu fui para um programa, saí com a segunda maior audiência do dia, porque a primeira era um negócio de uma enchente em algum lugar, e o segundo assunto era o Tony Gordon. Eu tive que sair com essa projeção do programa, eu não conseguia entrar num avião, as pessoas querendo fazer foto, blá, 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 para poder morar, talvez, na pior casa do meu condomínio. Como assim? Não entendi. Como disse o nosso amigo americano. Para eu ter uma vida, olha o que eu tive que fazer. Ganhar um programa, me tornar famoso, para ter a oportunidade de morar num condomínio, na pior casa do condomínio, que praticamente frequentado por brancos, e que o cara é um cirurgião dentista, é um médico, ele é um... Entendeu? O esforço que a gente tem que fazer para ter alguma coisa de igual para igual, por isso, quando você me pergunta da dificuldade, é essa. Quer dizer, nem toda a fama, nem toda a projeção, nem toda a trajetória, nem todo o esforço. Eu não tenho uma herança. Sabe, quando meu pai faleceu, a gente tinha consciência de que tudo que meu pai conseguiu na vida, a gente usou para que ele vivesse bem até o último dia de vida. Entendeu? Então, assim, não existe uma herança, não existe a gente partir de um ponto já, sabe, bacana para tocar a vida. Não, é tudo muito difícil. E agora, como é que vai ser? Eu tô nesse condomínio até hoje, entendeu? Você está num condomínio chamado Brasil. E nesse condomínio Brasil. E nesse condomínio as coisas são complicadas. Exatamente. Mas você está falando, né, no Reitor Talks com ainda um dos poucos, se não o único reitor negro desse condomínio Brasil, na primeira universidade negra do país. Como é que isso daí repercute para dentro isso dessa utopia, desse sonho? Professor, você estava aqui me mostrando as fotos e eu estava encantado de fato. E é quando você me mostrou a foto dos formandos, todos negros, eu falo, puxa vida, esse talvez seja o meu sonho de plateia. Porque eu não tenho. Está convidado para ser o Alana da Zumbi. É isso que eu falo, é isso a importância. Quando as pessoas me chamam para tocar em lugares que a gente vê que a plateia ela é misturada realmente, geralmente é na quebrada. Sim. Né? Então é essa realidade que a gente vive com muita alegria, professor, muita alegria. Imagina. Mais que, poxa vida, eu também gostaria de, como no último show que eu fiz lá no Tangará, que tinham alguns casais negros, e eu fiquei muito feliz, entendeu? Imagino, porque certeza, isso não existia. Né? Tem mais negros nos seus shows hoje? Tem mais, mas é o que eu digo, porque assim, a minha música, ela é uma música, se a gente parar para uma grande massa, que é o que a gente estava falando, o samba é uma coisa que predomina, que traz a grande massa de plateia negra e tudo mais. Tá? A música de elite, a música que eu faço, ela também é uma, como por ser a coisa da música americana, então talvez, e a forma com que eu interprete, talvez o consumo disso seja de uma maioria branca, tá? Então assim, os lugares que eu toco, então assim, é de uma dificuldade muito grande. Depois que eu saí do The Voice, eu até queria agradecer o pessoal da gravadora, no sentido de, poxa vida, precisamos mudar um pouco isso, precisamos fazer com que além da interpretação, que as composições,
que o projeto de carreira ele seja voltado para música preta como ela é. Você já arriscou cantar em português? Você Sim. já cantou outros hits? Posso Se sentiu falar? confortável? Eu ganhei o programa quando eu cantei uma música do Tim Maia. Em que as pessoas, eu sentia que o professor, em momento algum eu pensei em ganhar um programa. Eu fui do cabo a rabo fazendo, hoje eu vou subir, vou dar o meu melhor, pensando no meu paizinho. Foi lindo e maravilhoso. Dei o meu melhor e eu sei que as pessoas, a retribuição é uma coisa assim absurda, foi uma coisa absurda. Por quê? Eu senti que quando se eu não me engano foi o Lulu Santos, falou, não, mas agora eu quero ouvir alguma coisa em português. Ok, beleza. Aí a gente foi lá e fez o lance do Tim Maia. Quando eu saí do programa, no aeroporto, as pessoas olhavam para mim de um jeito que... Porque não é que... Eu me sentia muito capaz de fazer aquilo. E foi tão simples, foi tão de natural, amor também, né? foi tão natural, entendeu? E aí as pessoas passaram a entender. Existe um Tony que canta em português, que faz coisas... Sim, meu próximo disco agora é todo em português, em homenagem a Dolores Duran. A gente já está produzindo isso, né? Eu não vou deixar de fazer, mas... foi uma surpresa até para mim, porque eu estava acostumado realmente com os standards de jazz, com os clássicos de Joe Cocker, coisas de Bob Marley, sim, legal, mas não era o repertório todo, entendeu? Então, assim, sempre existiu essa mescla, mas eu sempre tive consciência de que cantando a gente poderia fazer o que a gente realmente quisesse. E quando eu saí do programa no lance do Tim Maia, as pessoas olhavam e falavam, você já ganhou esse programa? Eu falava, gente, é um pecado a gente fazer isso. Não, mas você viu você cantando Tim Maia, Tim Maia. Eu acho que eles queriam realmente me ver cantando em português e falar, poxa vida, você fez bem, entendeu? Não Legal. é prepotência, você sabe professor. Que o Tim Maia nomeia uma das nossas salas aqui, Sim. assim como tantos outros artistas. Sim. Agora, ó, Isa, né, está aí, top 10, né, a Ludmilla, a Anitta, enfim, parece que abriu outros caminhos, outros espaços para os cantores, para os artistas negros brasileiros. Sim. E isso seguramente é o resultado dessa trajetória. Você acha que com isso abre também espaço para outros? Eu me referia ao lance do samba para 2 décadas atrás, né? Mas a gente fala, eu tô aqui de frente pro cara que é o Mano Brown. É Mano Brown. Entendeu? A gente tem o rap, a gente meu tem concorrente, viu? Coisas, meu concorrente, mas eu ainda vou, a gente ainda vai ter uma conversinha. Lindo, pô, cara, meu mestre, nossa. Mas assim, a gente tem tantas outras, né? Mas eu digo assim, a grande massa naquela época era, entendeu? A coisa do samba é uma coisa muito forte. E eu acho que assim, é o que representa no fundo, porque eu vivi no exterior. Né? É diferente o exterior daqui do Brasil, na sua opinião? Lá você seria um artista muito mais consagrado, muito mais reconhecido? Nos Estados Unidos eu já era cantor quando eu fui para morar. Sim. Eu não consegui cantar, porque assim, caras como eu nascem, pô. De baseado. Pô, se vocês cantar Let's Stay Together aqui, te mato, entendeu? Porque, poxa vida, tem 18 americanos para cantar, entendeu? Então, eu fiquei passeando com meu filho na neve e vinha para o Brasil fazer show. Olha que engraçado. Eu vinha para o Brasil fazer show morando nos Estados Unidos, porque praticamente minha engrenagem não mudou no Brasil. Mas na época, casado com a Solange, o irmão tinha um grande negócio nos Estados Unidos e a gente ficou por lá por ela, né? Mas por mim foi terrível. Agora, a gente fala a coisa, o que eu estava falando para você, professor, o americano, ele é muito mais informado e talvez essa revolta seja muito maior, né? O movimento muito maior por uma questão de informação. E é aí que entra a minha admiração por projetos como esse aqui. Você sabe que os negros americanos construíram a sua primeira universidade em 1847. E junto com a primeira,
depois eles construíram mais 140. Então é comum a gente chegar nos Estados Unidos e os negros dizerem assim, não é? Quando o meu bisavô se formou, não é? Exatamente. E que dá mais ou menos né, a diferença das trajetórias. Mas, de toda maneira, nós estamos no momento no nosso país, primeiro, que abrimos a nossa universidade, mas tanto quanto a universidade, com as cotas, com as ações afirmativas, nós chegamos hoje a quase 1 milhão de jovens negros nas universidades públicas e privadas. Exato. Essa, na sua opinião, é a nova revolução? Sim. Poxa, professor, a gente sonha com isso. E no que a gente não pode errar dessa vez? Porque você está dizendo, eu sou um talento da natureza desde o dia que nasci. E ainda assim, muitas das coisas não puderam se realizar. Exato. O que a gente tem que evitar, o que a gente tem que consertar para não ficar também limitado por esses obstáculos? Eu sou um grande admirador do meu professor. Atenção. Eu sou um grande admirador do meu professor. E eu entendo muito bem a forma com que as coisas precisam ser daqui para frente. E como é que precisam ser? A gente somos negros, somos uma raça forte, valente, guerreira, não tem chororó, a gente pega e faz o que é certo. Ou como diria aquela máxima, o cacara pega, mata e come. Qual é a minha admiração, professor? Que todos os dias eu ouço uma palavra, uma mensagem sua. Para a gente conseguir esse resultado, a gente precisa ir por esse caminho aqui. Pum, 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 simples. E se chega ao resultado. Trabalho, ação, dedicação, disciplina, respeito, crença. disciplina. Não há agressão, há um monte de coisa. A gente não precisa agredir verbalmente, a gente não precisa agredir fisicamente, a gente não precisa nada. E também... O povo negro é um povo amável. Você bate na porta de um preto e ele abre a porta para você e te serve café e te pergunta se está com fome. E compartilha o prato. E compartilha o prato. A gente é amável. Eu cumprimento as pessoas que não querem me cumprimentar. Não tem essa, vai ter que me engolir. Você não quer falar bom dia para mim? Não tem problema. Mas leva o meu bom dia aí. Mas leva o meu bom dia com você. Entendeu? E foi que um dia um desses seguidores de um... Posso falar, né? Do Instagram? Lógico. Ele falou, mas o seu público, a maioria é branco. Aí eu falei, que legal que é assim. Porque é para eles que eu preciso falar, não é para a gente que sabe do que a gente está vivendo todos os dias. Você entendeu, professor? Lógico. Né? Então é a mesma coisa. Estou lá no meu condomínio, eu já sei quem gosta de mim e quem não gosta. Poxa, professor, a gente sabe. A gente sabe. Não tenho certeza. E eu estou aqui procurando uma informação para compartilhar com você. Sim. Porque você não está achando que você veio aqui gratuitamente e vai sair do jeito que entrou, né? Porque aqui agora você vai conhecer uma verdadeira concorrência aí, que se eu estivesse lá com você, talvez você ia correr perigos, né? Vamos lá. I see train of green, and houses too. I seen them blue for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. Posso cantar com você? Posso cantar com você? Agora é você. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying, how do you do? They're really saying, você, professor. I love you. Muito bom, muito bom. Professor, você vê que incrível a coisa da música, né? Há quanto tempo ela diz tanta coisa linda. Com certeza. Né? Você sabe que nós tivemos o cuidado, né, de entender que a música tem uma magia, mas também uma energia que poderia se somar no fortalecimento da resiliência do nosso aluno. Então aqui, desde o primeiro dia, a gente tem um coral, o Coral das Zumbi dos Palmares, que é simplesmente the best. Legal. Né? E através da música, muitos dos meninos, primeiro tiveram a energia de manter-se nos estudos. E depois, com a música, muitos deles seguiram a carreira. Então a música é uma bênção
Eu conversando com a minha mãe outro dia, com a minha mãe e com esse meu filho, que é muito parecido com a minha mãe, assim, nossa, eles são muito parecidos, o Alec. Conversando com eles um pouquinho, eu gostaria muito, o meu sonho é de que as grandes potências pretas brasileiras, que elas não fossem só por meio de arte ou por meio de esporte, e sim por meio de estudo. Educação. Sabe? Sem educação não há liberdade. Esse é o nosso lema. Eu tive uma loja na Grande Viana nessa época em que eu ainda não cantava ou que, né, por algum outro momento da minha vida, em que a frequência de negros nessa loja era pequena. Uhum. Sabe quantas pessoas formadas entraram nessa loja? Porque eu tinha uma mania de... Quando as pessoas entravam na loja e eu fazia amizade. E eu começava a conversar. E foram um médico e um advogado. Puxa, tão pouco assim? Então, tanto eu fiquei tempo. nessa loja acho que uns 4, 5 anos. Mas hoje, seguramente, muitos mais médicos bateriam na sua porta. Sim, é isso que eu nós digo. Estamos no novo tempo. Atrás, exatamente. No novo tempo. E falando de novo tempo, meu estimado, querido amigo Tony Gordon. Novo tempo, novo pensamento, novas possibilidades, novas utopias. A gente vem calejado por uma pandemia que judiou de todos, né? Que produziu danos, malefícios, tristezas, sofrimentos. Mas diz aí a lenda que depois da tempestade, né, vem a bonança, né, vem aí o novo tempo. O que você diria para todos nós brasileiros que estamos num momento de dificuldades, um momento de angústias, um momento de sofrimento, um momento de até desesperança para muitos ou para alguns? O que você diria? Com que roupa que a gente deve começar esse novo normal? A gente está passando por um momento bem difícil. Você está falando da coisa da roupa. Foram dias aí que a gente passou e que eu falei, poxa, eu não tenho roupa para ir nessa festa. Com certeza. A gente passou por uma dificuldade muito grande, independentemente da questão do Covid. A gente passou por uma situação muito difícil. É um perrengue danado. Né? Uhum. Então, assim, a gente passou por tudo isso, a gente ficou muito triste com tudo o que aconteceu, mas uma coisa a gente não perdeu. E eu enxergo em todas as pessoas, eu enxergo na minha raça, eu enxergo na minha família. A gente tem muita fé e a gente tem muita esperança. Entendeu? Então, o que eu digo hoje para o ser humano é que ele tem que ter muita fé e muita esperança de que um dia a gente talvez acorde só para o servir. A gente precisa servir, a gente precisa doar, a gente precisa ajudar, a gente precisa oferecer. E você acha que essa fé, essa esperança pode, da mesma maneira, devolver para a gente o sentido de alegria, de felicidade, de Minha mãe realização? sempre dizia também, cara, não adianta juntar o dinheiro porque você não sabe o que não vai ter o que comprar se a carruagem anda dessa forma. Sim. Sem que as pessoas compartilhem, dividam. Sabe, ninguém está aqui dizendo pro cara que para ele ser obrigado a fazer alguma coisa. Isso tem que partir dele, cara, de que ele realmente precisa fazer alguma coisa. E a educação continua sendo indispensável? Que o cara que tem o cara que é grandão, se ele tem um setor lá dentro da empresa dele, que tem um setor de recursos humanos, e que ele seja, aí sim, obrigado pelo volume que ele seja obrigado a ter a investir vírgula% lá do que ele faz, investir numa escola, para os funcionários que sejam, sabe? Cara, a gente teria um mundo melhor, mas a gente não pensa assim.
Você falou em celebrar, você falou em reconhecer, você falou em distinguir, você falou em aplaudir o talento e aplaudir aqueles que fizeram o caminho de luto, aqueles que foram os vencedores, que chegaram até aqui. Você recebeu o troféu Raça Negra. Como é que foi isso para você, Antônio Gordon? Um dos dias mais incríveis da minha vida. Porque, assim, depois que eu saí do The Voice, aconteceram coisas que eu acho que até hoje eu posso contar rapidinho. Fui fazer um show num lugar, em Ilhabela, se eu não me engano, Ilhabela. Participando de uma outra banda, só como convidado, 3 músicas. E ali foi no dia da soltura do Lula. E ali tinha um cara tentando agredir uma mulher com um mastro de bandeira. E eu achei aquilo inadmissível, mas eu também não me coloquei na frente porque não é essa coisa do machismo. Eu sei até onde uma mulher se defende, como uma mulher também sabe até onde eu me defendo, tá? Então, assim, o que aconteceu ali foi inadmissível, o cara, por meio de violência, tentar agredir alguém, e eu falei, gente, o lance é o seguinte, aí fui falar, isso aí não é legal, nós estamos aqui para curtir a vida, estou aqui participando com a minha banda. Aí saí de lá como um cara de partido político definido, tudo certo. Saí de lá como um cara que largou o show no meio e foi embora, sendo que eu estava ali para participar em 3 músicas e eu cantei as 3 músicas que eu estava para participar. Então, quer dizer, nesse momento, você fala, poxa vida, as coisas te transformam. Professor, eu recebi ameaça. Poxa vida, que coisa desagradável. Mas eu fiquei quieto. Eu falo isso hoje, porque já passou. Mas as pessoas que me ameaçaram, as pessoas que... Eu estou sabendo quem é quem, tudo direitinho, está tudo certo. Está tudo muito resolvido. E o troféu, então, foi o contraponto. Aí, exatamente isso que eu ia falar. Naquele momento, eu ainda tive a honra de receber, e não por usar de um mecanismo, nem vitimismo, nem nada disso. Passei por tudo que eu passei e fui ali receber um troféu com a minha família, com o professor. Eu te persigo já há muito tempo, entendeu? Gostou de ver aquela multidão de pé te aplaudindo? Poxa vida, que presente maravilhoso, entendeu? Né? Mas as pessoas não sabem o que acontece no dia a dia, na vida das pessoas, entendeu? É o que eu te disse, professor. Talvez amanhã a gente esteja aqui combinando um show dentro da... Olha que da universidade. Já gostei da ideia. Né? Que legal. E a gente poder impulsionar algo que eu vi aqui hoje e que eu nunca tinha visto. Entendeu? E sendo preto. Poxa vida. Entendeu? É uma responsabilidade nossa entender muito mais todo esse processo para que amanhã a gente cobre sim, a gente precisa cobrar, entendeu? A gente precisa cobrar, mas a gente cobre com fundamento, com posicionamento, com educação, com informação. Sabe? Cobrança e processo, né? Essas são as duas dimensões da trajetória. E nós somos vítimas do processo que nos instaurou. Né? O seu te trouxe até aqui, o meu trouxe até aqui. Estamos juntos e seguramente as nossas palavras vão fluir, né? Para que tantas pessoas saibam disso. E a cobrança é para que todos nós não percamos o foco de qual é o nosso compromisso com essa nossa responsabilidade pessoal, individual, não é social, mas sobretudo comunitária. Nós somos homens e mulheres negras e nós precisamos construir esse caminho para que todos que venham depois possam passar. Então, obrigado por você ter construído esse caminho maravilhoso. Obrigado por você ser esse cara fabuloso. Que isso, e olha, diz que ninguém é tão pobre que não tenha algo que não possa dar. E nós também temos uma lembrancinha aqui para você. Meu Deus. Tá pensando aqui. Que coisa boa. Quero te passar com muita muito obrigado, alegria, professor. uma pequena recordação. Obrigado por tudo. Professor. Que você honra. Obrigado, professor. Nossa Zumbi dos Palmares. Que legal. Obrigado, professor. Muito obrigado. Olha. Uau! Professor,
E nós já aceitamos tudo que você sugeriu. Professor, muito junto. obrigado. Eu agradeço muito esse presente e assim, eu me sinto muito honrado. Todos nós estamos. Estar aqui com você no momento que eu estou aqui, da forma com que nós estamos e no posicionamento, está tudo certo. Muito obrigado, professor. Isso, eu que agradeço a gentileza da sua presença. Né? Parabéns por essa trajetória maravilhosa, parabéns pela pessoa fantástica que você é, todos os seus familiares, amigos, nós que somos aí seus fãs, e a você que acompanhou o Reitor Talks, né? Já fica o convite para que a gente possa conversar sobre mais coisas no nosso próximo programa. Abraço a todos, até a próxima. Tchau. Obrigado.